Diz assim: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que essas, vírgula, porque eu vou para meu Pai. Quando esse texto me chamou muita atenção pela segunda parte, quando ele diz: por que nós faremos, ou os discípulos, os apóstolos, fariam obras maiores? Porque Jesus ia para junto do Pai. Qual é o lugar de maior poder que existe no universo? É o trono, a vontade e o desejo de Deus. Aquele que quer ter o poder tem que estar perto do Senhor. E aí, quanto mais perto de Deus, mais nós nos esvaziamos, porque diante de Deus nós não queremos nada, nós só queremos a presença dele. E o poder dele é derramado para que a vontade dele seja feita. Tanto que Cristo disse: a minha vontade é a fazer a vontade do meu Pai. Cristo estava tão perto que ele não tinha vontade dele. Não é que ele não desejasse, mas era tudo vazio demais, pensando que ele poderia ter a vontade do Pai, o poder mais supremo que existe. Então Jesus disse: eu fiz muitas obras, e vocês farão mais, porque eu vou estar lá. E o que aconteceria quando Cristo saiu da terra e voltou para o céu? A hora que ele está diante do Pai, o que ele prometeu a nós? O Consolador. E como veio o Consolador para os apóstolos? Como foi esse derramar? Pentecostes, a chuva temporânea. E os discípulos entenderam tanto o que era esse amor de Deus e de Cristo, que eles começaram a transmitir. E a partir do momento que eles transmitiram, o que aconteceu com a igreja de Atos? Cresceu. Por quê? Porque as pessoas conseguiam ver Deus e Jesus naqueles homens. Então, o que era um Cristo, Jesus Cristo, se tornou 12 Jesus. Quem faz mais, um Jesus ou 12? Agora imagina, 144 mil Jesus fazendo essa obra. A gente acha que é pouco, mas a obra que Cristo fez, a obra que aqueles 12 fizeram, agora imagina 144 mil Jesus operando com o mesmo poder que foi derramado, só que numa intensidade maior. E Jesus disse: tudo isso é meu plano, e eu quero fazer isso. E eu vou fazer, porque eu estarei junto do Pai. E o que nós devemos querer então? Vamos ficar junto do Pai. Se nós estivermos junto de Deus, nós estaremos no mesmo poder que Cristo transmitiu aos apóstolos. O poder do Consolador foi tão intenso que foi o sinal de confirmação dessa obra, foram as conversões. Porque qual é o propósito que o Pai entregou o Filho? Para morrer, para salvar. Agora imagina, qual é a força que nós temos? Nós sempre ouvimos falar que Cristo é a pedra angular, né? Pedra angular seria assim, ou pedra da esquina. Era a pedra que ela é encaixada numa construção, de maneira que ela era a base, e a partir se aquela pedra estivesse firmada, a construção seria tranquila. Qual é a parte mais difícil da construção da casa? Fundação. A fundação é o que vai sustentar toda a construção. A gente não vê a fundação da casa, a gente vê a casa pronta, né? Mas para que ela esteja pronta e bonita, tem que ter uma fundação muito forte. E o fundamento da nossa vida, se for Cristo, a nossa casa estará firmada na rocha. E aí o texto, aliás, o texto não. Dentre os comentários, não é o do versículo 12, mas eu gostaria de ler o do 15, na terceira coluna. Terceira coluna, está lá escrito 14 e 15. Mas orar em nome de Cristo significa muito. Significa que devemos aceitar o seu caráter, sermos iguais a Ele, como Cristo aceitou os
Os apóstolos aceitaram ser como Jesus, manifestar a sua mente, o seu espírito, e fazer as suas obras. A promessa do Salvador é dada sob condição. Vocês farão, desde que vocês queiram ser como eu sou e fazer o que eu fiz, ou seja, queira estar junto do Pai. E depois continua assim: a obediência é possível em nossa humanidade. Não devemos servir a Deus como se não fôssemos humanos, mas devemos servi-lo na natureza que temos. Você é assim, de carne e osso, aqui em Barretos, é assim que Deus quer que você sirva. E aí continua dizendo assim: o qual, essa natureza que nós temos, tem sido redimida, restaurada pelo Filho de Deus. Pela justiça de Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, o derramar do seu sangue na cruz, e nós reconhecermos e confessarmos por toda essa obra chamada redenção, então, pela justiça de Cristo, nos apresentaremos diante de Deus perdoados. Agora, olha esse pedacinho, como se nunca tivéssemos pecado. Irmãos, nós temos a consciência do quanto nós pecamos. Mas o poder de Cristo é tamanho que, diante de Deus, se nós abrirmos mão de tudo e escolhermos só a vontade de Deus, Deus olha para nós como irrepreensíveis, como se nunca tivéssemos pecado. Medite sobre essa frase. Ela é muito poderosa. E olha como a senhora White continua o texto. Nunca cresceremos em força espiritual, né? Se pensarmos no que poderíamos fazer se fôssemos anjos. Não adianta ser assim: ah, mas se eu fosse um anjo, estivesse diante de Deus, se eu fosse um apóstolo do tempo de Jesus. Os apóstolos erraram muito. Eles começaram a acertar para valer a hora que Jesus foi para o céu. Eles estavam como nós, orando e recebendo poder. O maior poder dos apóstolos não foi enquanto Cristo esteve na terra, foi quando Cristo foi para o céu. E o mesmo poder Ele quer derramar ainda muito mais. Essas comparações Satanás coloca na nossa mente. Ah, se nós andássemos com Jesus. Ah, se nós tivéssemos o poder dos anjos. Não façam isso. Porque o Senhor nos vê através de Jesus como se nunca tivéssemos pecado. E diz assim: devemos nos voltar com fé a Jesus Cristo e mostrar nosso amor a Deus por meio de obediência às suas ordens. Eu e você somos a parte visível da casa. Nós somos aquilo que está exposto e o lugar de moradia do próprio Cristo. Se você na tua casa, se você aqui na igreja, onde quer que você estiver, você orar com fé e continuar orando, porque a gente ora a primeira vez e parece que as coisas não aconteceram, ou a gente até sentiu que o poder estava ali, mas as coisas continuam. Deus fala: persevera. Se nós fizermos essa obra, ela é simples, mas ela é extremamente difícil, porque nós mesmos acabamos desistindo do que estamos fazendo. Se nós perseverarmos na obra da fé. Aqueles apóstolos ficaram muitos dias naquele lugar fechado até que o poder fosse derramado. E eles ainda tinham risco de serem mortos porque estavam sendo perseguidos. Mas o que aconteceu de diferente? Eles só perseveraram. Eles oraram e perseveraram. Oraram e perseveraram. Oraram e perseveraram. E o poder veio. Quando nós passamos uma semana de jejum e vigília, lá em cima, clamando pela festa do peão, você desfrutou do poder de Deus. Quando você está na tua casa orando, pedindo o poder do Senhor, nesse tempo, Deus está derramando. E se você perseverar, você vai ver que obras maravilhosas. E é nessa fé, em Jesus, sendo convidado a ser um dos 144 mil do final, que o Senhor nos convida a nos ajoelhar para que nós possamos começar. Aqueles que não puderem se ajoelhar podem permanecer sentados.